como fazer o seu planejamento de carreira de um jeito que funciona, é claro. Se é a primeira vez que você me vê, muito prazer, eu sou Luana Lourençon, sou especialista em comunicação, Master Coach de carreira, LinkedIn Top Voice, e a minha missão é contribuir com a construção de carreiras de sucesso. E muita gente fica pensando, nossa, e agora? Eu planejo minha carreira, eu não planejo minha carreira, o que é certo, o que é errado, o que fazer, Luana, me ajuda. E a grande resposta que eu quero te dar é que sim, você deve planejar a sua carreira. Eu vou colocar aqui 4 passos super importantes que não por acaso estão no meu método profissional 5 estrelas. E o último ponto é o mais importante, portanto fique comigo até o final. Eu quero comentar que existe uma pesquisa da revista Profissional e Negócios, que foi publicada pela revista Profissionais e Negócios, que diz que 52% dos jovens adultos, não sei quantos anos você tem, mas esses jovens adultos têm em torno de 35 anos de idade e eles contam que eles trabalham para sobreviver e não fazem algo do qual sentem orgulho. Olha que triste. É muito triste se a gente for pensar por quantas décadas que a gente vai trabalhar na nossa vida. E a razão dessa insatisfação é pura e simplesmente falta de autoconhecimento e planejamento. E é um pouco sobre isso que eu vou falar nesses 4 passos que eu preparei com todo carinho para você. Antes da gente entrar nesses passos, é o seguinte, já aperta aqui para se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e deixa o seu like aqui embaixo, porque esse conteúdo vai chegar para mais pessoas e a gente vai transformar muito mais vidas. Primeiro ponto para você planejar a sua carreira é sempre o alicerce que se chama autoconhecimento. Sempre começa por ele e tem uma razão, porque o autoconhecimento ele liberta, a gente sente mais segurança, a gente consegue entender várias questões quando a gente olha para dentro. Toda mudança ela começa olhando para dentro. Muitas vezes eu vejo profissionais que não se sentem satisfeitos com as suas carreiras porque eles não percebem quais são as competências e talentos que eles têm e eles passam a se espelhar em outros profissionais achando que ser como o profissional que deu certo na área X ou Y vai fazer com que ele seja super bem sucedido. Vou dar um exemplo, vou chamar essa minha cliente de Alessandra. Eu sempre trago casos reais com nomes fictícios para preservar o sigilo profissional. E a Alessandra me procurou porque ela estava se sentindo insegura no emprego dela. Ela tinha feito uma transição de carreira e aí quando ela começou a trabalhar nessa empresa, ela começou a se perguntar, poxa, será que eu estou executando bem minhas funções? Será que eu estou indo bem? Será que eu não estou? E aí quando ela olhou para dentro, ela descobriu o porquê que ela estava com tantos questionamentos. Ela começou a achar que ela precisava ser igual a uma colega que era par dela, que fazia as coisas com ela em conjunto, em equipe, e ela começou a perceber que elas são completamente diferentes. E por que isso é importante? Porque a Alessandra tem competências diferentes da colega e elas podem corroborar uma com a outra e elas não vão ser iguais mesmo, e tá tudo bem. Então o autoconhecimento ele é realmente estratégico para você. Agora você me pergunta, como desenvolver o autoconhecimento? Existem várias estratégias, várias formas. Testes de perfil, exercícios de valores pessoais e âncoras de carreira, você olhar para os feedbacks que você já recebeu de gestores, de colegas por onde você passou, isso tudo constrói o seu autoconhecimento. Eu entro muito profundamente nesse assunto, tanto nos atendimentos individuais, como no meu curso Carreira Exponencial. Vou deixar o link da fila de espera aqui, se você quiser saber mais. E agora vamos lá para o segundo ponto. O segundo ponto é a clareza. Clareza também faz parte do método profissional 5 estrelas. E quando você cria clareza daquilo que você quer, ninguém te segura. Primeiro porque você filtra, né? Você começa a filtrar aquilo que não faz sentido. Você começa a negar aquilo que não tem a ver com você e você começa a dizer sim para aquilo que tem a ver com você. Vou contar uma história de um profissional que eu atendi recentemente. Vamos chamar ele de Maurício. O Maurício tem uma história muito legal. Ele é jovem, tem menos de 30 anos. Ele é formado em administração e ele entrou, aliás, ele mora numa região do país que é muito famosa por ter várias startups e ele ingressou no mercado de trabalho dentro desse universo de startup. Só que ele nunca tinha parado para pensar se é realmente para ele. E aí Maurício, depois de fazer um trabalho muito profundo de autoconhecimento, ele começou a perceber que a questão de estabilidade é super importante para ele. E ele começou a perceber também que ele tinha muito perfil para trabalhar numa grande empresa. E ele simplesmente não se candidatava a processos
por insegurança. Ele achava que era mais fácil ele abrir startups ou trabalhar para startups menores simplesmente porque ele não tinha confiança. Mas quando ele criou clareza do que ele fazia bem, que ele tinha muito perfil para isso, teve experiência fora do Brasil, ele fala inglês fluentemente, ele tem uma excelente formação, ele é um excelente profissional, tem uma capacidade, um potencial incrível. E essa clareza fez com que ele começasse a dar os passos certos numa direção que tem mais a ver com ele. E essa clareza ela é fundamental para o planejamento. Vamos lembrar, lá no começo do vídeo eu contei que autoconhecimento e planejamento são fundamentais para você atingir o seu sucesso profissional e realmente planejar os próximos passos da sua carreira. E no meio do autoconhecimento e planejamento existe essa clareza. Então, clareza é algo muito importante. Agora, se faz sentido para você, me deixa saber. Comenta aqui embaixo o hashtag clareza, para eu saber se isso está fazendo sentido e para você me ajudar a construir um conteúdo cada vez mais interessante e mais enriquecedor para sua carreira. Vamos lá para o terceiro ponto? O terceiro ponto ele é super estratégico antes da gente chegar na cereja do bolo, que é o quarto ponto. E esse ponto é o planejamento. O planejamento de ação e o planejamento do seu desenvolvimento. Tem uma metodologia que eu gosto muito, que é o modelo de aprendizagem 70-20-10. Anota aí que essa dica é de profissional 5 estrelas. 70% do que a gente aprende vem de colocar a mão na massa. Como que eu aprendo a gravar vídeo para o YouTube? Gravando. Como que eu aprendo a ser uma Master Coach de carreira competente? Atendendo. Como que eu aprendo a ser especialista de comunicação? Ministrando cursos, workshops, treinamentos de comunicação, dando palestras, que seja. O que você precisa fazer para você aprender o que você precisa? Luana, mas eu não tô na área que eu desejo. Tá tudo bem, faz projeto voluntário, começa a se candidatar em projetos dentro da sua empresa. A partir do momento que você tem clareza, se ofereça para colocar esse conhecimento em prática. Porque o que a gente não pratica vira literatura e a gente não coloca em prática, a gente esquece e a gente engaveta. Então, 70% do que a gente tem no nosso plano de ação e desenvolvimento precisa acontecer na prática. 20% do que a gente aprende vem em aprender com os outros. O que é aprender com os outros? É participar de reuniões, é participar de projetos, é fazer networking, é bater aquele papo com aquela pessoa que você acha incrível e você admira e você vai aprender muito com ela. E 10% do que a gente aprende vem de sala de aula. Nossa, Luana, mas aí eu não vou mais me desenvolver? Claro que vai, só que você vai escolher aquilo que faz sentido, aquilo que é realmente estratégico e aquilo que você vai colocar em prática, porque senão, de novo, você vai aprender, vai se tornar um estudante profissional e não vai evoluir na sua carreira. Então, seja estratégico e tenha um planejamento para ninguém botar defeito. Agora, você está preparado mesmo para o quarto ponto? Porque esse ponto é o que muda o jogo. O quarto ponto é o acompanhamento. O acompanhamento muda o jogo. Por quê? Mesmo com tanto dinamismo no mundo do trabalho, quando você acompanha suas ações, você consegue adaptar a rota aos novos elementos que estão aparecendo. Tem um conceito que eu gosto bastante para ilustrar isso, que se chama mundo VUCA. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse conceito ele é bem antigo, ele vem desde o pós-guerra, porém ele começou a ser reformulado e reescrito da pandemia para cá. Porque de fato a gente tem que acompanhar e manejar e reformular a nossa rota o tempo todo. Porém, se você não tem uma estratégia, você fica perdido. Agora, quando você planeja, você sabe o porquê que você está fazendo cada coisa, fica muito mais fácil de você adaptar o seu plano. Então, por isso que o acompanhamento é muito importante. Tem uma frase de Peter Drucker que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. O que significa isso? Se você não olha para a estratégia, você esquece o porquê das coisas e você deixa a vida levar. Então é muito importante que você amarre todas essas pontas, haja de forma estratégica de acordo com o seu plano e tenha capacidade de acompanhar. Que seja uma vez por mês, você pegar 2 horas ali da sua semana e rever o seu plano e ver o que está fazendo sentido, o que não está, o que está funcionando, o que não está. E é isso que muda o jogo e te faz de fato um profissional 5 estrelas. Eu desejo que esse conteúdo tenha agregado na sua vida e coloca aqui, hashtag valor, se gerou valor para você, se gerou valor na sua vida, na sua carreira, me deixa saber. E se você ainda não se inscreveu, não deixa de se inscrever no canal e deixa seu like também,
porque esse like vai fazer essa mensagem chegar a muito mais pessoas e a transformar muito mais vidas. Eu desejo que você tenha uma carreira de sucesso, eu tô aqui pro que você precisar e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!